Olá, um ótimo dia para você, começando por aqui a edição especial do Bom Dia Produtor. Estamos chegando aí ao final de um ano marcado por muita coisa, por situações inéditas, tristes, assustadoras, que nos fizeram repensar muita coisa, mas que também foi um ano que, apesar dos pesares, ficará marcado como muito bom para o agronegócio nacional. Nesta edição especial, nós vamos rever assuntos que foram destaques em 2020 no agronegócio e que foram exibidos aqui no Bom Dia Produtor. Vem comigo relembrar algumas dessas matérias. No programa de hoje, nós vamos mostrar o conflito agrário envolvendo índios e fazendeiros em Mato Grosso do Sul. Uma queda de braço que envolve a disputa por terras que, segundo os índios, são deles por ocupações históricas. Por outro lado, os fazendeiros reivindicam o direito de ocupar e produzir em terras adquiridas, em muitos casos, há décadas. Uma trama de contexto complicado e sem qualquer sinal de solução breve. E você vai ver também que o setor florestal em Mato Grosso do Sul apresentou um crescimento recorde em 2020. As comercializações do setor foram responsáveis por aproximadamente 30% das exportações do agronegócio no estado. E tem também uma participação especial do analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias, que vai fazer um balanço do ano de 2020 e o que o produtor pode esperar para o agro em 2021. Bom Dia Produtor Especial está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. No mês de outubro, o repórter Vinícius Souza e o cinegrafista Gadiel de Barros foram conhecer de perto o conflito agrário envolvendo índios e fazendeiros em Mato Grosso do Sul. Uma queda de braço que envolve a disputa por terras que, segundo os índios, são deles por ocupações históricas, mesmo sem exigir regra normativa. Por outro lado, fazendeiros reivindicam o direito de ocupar e produzir em terras adquiridas, em muitos casos, há décadas. Em Mato Grosso do Sul, existem cerca de 150 produtores que tiveram suas propriedades invadidas por indígenas, gerando aí um conflito com trama de contextos complicados e sem qualquer sinal de solução breve. Nesse programa especial, você vai rever aí os principais fatos dessa trama. As imagens assustam. Mostram parte de um conflito territorial que se estende por anos. O registro foi feito em Dourados, município localizado ao sul de Mato Grosso do Sul. A região enfrenta uma das piores crises quando o assunto é invasão. Conversamos com alguns produtores durante o ano e podemos ouvir de cada um deles a situação enfrentada. É muito difícil. Você saber que você é proprietário de um imóvel, do que seja, e você não ter paz, você não mandar no que é seu, você ser impossibilitado de produzir. Entre os produtores, a sensação de medo se tornou uma companheira fiel, lado a lado. Todos os dias temem pelo avanço das invasões. Qual é a sensação que vocês sentem de estar aqui há tanto tempo? No caso de vocês, a propriedade já tem quase 100 anos aqui na região, e de repente vem essa questão da invasão. Como que vocês lidam com isso? É uma situação de medo, né? De terror. Meu filho, com 13 anos, por conta da direção da escola, já foi recomendado que procurasse psicóloga. Minha mulher em depressão. A gente já teve que sair de casa 2 vezes por recomendação da justiça. Então, total insegurança. Meus animais tive que tirar, colocar em propriedade de vizinho. Então, é prejuízo, tanto emocional, psicológico, como prejuízo material. É uma vida que eu vou te falar para você, que eu não desejo para ninguém. Durante toda essa minha história, né? Eu tô com 58 anos, eu nunca passei por uma situação tão difícil como eu tenho passado. Foi justamente em uma situação como essa que nós conhecemos a Vanilda, produtora que teve suas terras tomadas em 2016. De lá para cá, ela busca na justiça uma solução para o problema. A lembrança que eu tenho é uma das piores e mais tristes da minha vida. Porque você não espera, você não está esperando nunca um crime daquele tipo, daquela magnitude. Fomos invadidos, amanhecendo o dia,
Eu tinha acabado de tirar leite, olhei para o pasto e eles começaram a cortar cerca, a botar fogo no pasto. Então ali eu me senti abandonada, porque ninguém poderia entrar lá para tirar meus filhos vivos, né, sem sofrer nenhum tipo de violência. Meu cunhado veio em meu auxílio, retirou meus filhos, saímos de casa sem nada. E você não tem respaldo da justiça de ninguém, é uma sensação de impotência e de abandono, porque ninguém vem ao nosso socorro. A argumentação deles é essa. Em virtude de um trabalho de demarcação que foi feito dentro do perímetro da aldeia, eles falam que alguém tomou essas hectares deles, o que é uma falta de verdade. Porque isso jamais significa que algum dos meus produtores entrou e desocupou terra indígena. É muito comum, se você pegar um procedimento de qualquer fazenda e fizer um georreferenciamento com equipamentos modernos, ou vai sobrar ou vai faltar hectares. Porque a época que foi feito isso, a medição era feita a corda, a medição era feita de motos que não tinha, ninguém tinha GPS. Ainda mais a aldeia, que foi feita em 1917. Então, ou pode faltar ou pode sobrar, mas não significa que alguém entrou na tua área e tomou aquela área de você. Sensibilizados com o que aconteceu naquela época, produtores da região fizeram doações para a família da Vanilda, que saiu de casa apenas com a roupa do corpo. E eu, com a minha família, estamos fora de casa, pagando aluguel, não tivemos nenhuma assistência por parte do governo estadual, federal, não disponibilizaram nem mesmo um psicólogo para poder falar assim, você precisa de um tratamento psicológico para você ou para os teus filhos. Estamos praticamente na rua com uma mão na frente e outra atrás. Meus filhos sem material escolar, sem nada, tive que ir no colégio conversar com a diretora, com os professores, para poder estarem amparando eles, conversando com eles, ajudando, né, com material escolar, com atividades, para não ficar para trás. Foi um ano muito difícil, um ano muito triste e eu não gosto nem de reviver. Mas, ao que se parece, a questão de terras invadidas pode ser ainda mais ampla. Em uma conversa com o secretário de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, uma revelação apontou que os conflitos vão muito além do que aparentam ser. Muitas dessas áreas invadidas são objeto de disputa não só por indígenas, mas por indígenas faccionados que querem ter ali um ponto para acondicionar drogas. Muitos indígenas que eram do Paraguai estão trazendo drogas para essas regiões e dali juntam um grande volume para mandar para outros estados, mas também para distribuir para a comunidade. Nós temos 2 aldeias com quase 17 mil índios que também estão sendo vítimas do tráfico de drogas. Em Mato Grosso do Sul, são cerca de 150 produtores invadidos, boa parte deles aqui no município de Dourados. Todos os produtores que foram invadidos buscam na justiça o direito de retornarem às suas propriedades. De acordo com a FUNAI, nos últimos 10 anos, cerca de 450 famílias indígenas acampam ao redor do município de Dourados em uma reserva, numa ação que eles chamam de retomada. Ainda existe um entendimento no que se diz respeito à reintegração de posse e o seu não cumprimento. Luana Ruiz, advogada e especialista na causa, explicou ao Canal do Boi o porquê de muitas vezes as reintegrações não serem executadas como previstas. Então, o respaldo dos indígenas nada mais é do que as arguições do próprio poder público, com respaldo nas decisões judiciais, em especial do Supremo, que suspendem as reintegrações de posse, dizendo que o cumprimento de reintegração de posse poderia causar risco à ordem pública. Nenhum outro respaldo a não ser essa realidade de argumentos no processo. Porque no ordenamento jurídico pátrio, repito insistentemente, a tomada da posse na força ao arrepio do devido processo legal é ato ilegal, é ato criminoso. Em que nós entendemos que todos aqueles produtores rurais que detêm títulos de boa-fé, eles devem ser indenizados justamente porque entendemos que esse processo de conflito ele nasce da ação e da omissão do Estado brasileiro. A ação, a partir do momento em que induziu o processo de colonização em Mato Grosso do Sul, boa parte desses títulos, especialmente na região de Dourados, eles são derivados da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a famosa Marcha para o Oeste, e há vários relatos, relatos inclusive do próprio da época do SPI, do Serviço de Proteção Índio, em que ele relata que o Estado teria ali desocupado de forma forçada áreas ocupadas
por povos indígenas para que houvesse alocação de produtores rurais. Eu convido vocês a virem andar nas áreas invadidas para poder verem de perto o número real de invasores que estão em nossas propriedades e o que eles estão, já que estão brigando, estão bradando por terras para produzir, o que estão produzindo em nossas áreas invadidas. A minha área era pequena, era produtiva, era bonita. Hoje, você andando por ela, ou até olhando via satélite pelo Google Earth, você só vê que virou um reduto de ilícito, só tem lixo, só tem sujeira, não tem nada produzido. São terras ociosas. Um marco no tempo poderia colocar fim ao impasse que se estende por anos. O chamado marco temporal é uma ação no Supremo Tribunal Federal que defende que povos indígenas só têm o direito a reivindicarem terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988. Esta foi a data em que a Constituição entrou em vigor. A bancada ruralista defende o marco no tempo devido ao uso do verbo ocupam no presente, que está no artigo 231 da Constituição Federal, onde se determina o direito às terras dos índios. Mas enquanto não se chega a uma conclusão, a Vanilda e tantos outros produtores que ouvimos no decorrer destes meses continuam na busca de uma solução que possibilite a posse de suas terras novamente. Uma insegurança dessa, ela agrega, ela não vai prejudicar mais se continuar essas invasões incessantemente, sem serem a um determinado ponto ali, né, cortada, estagnada, zerada, e tentar resolver. A quem interessa de fato trazer insegurança e instabilidade para o homem do campo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, sociedade. De Dourados, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. A estação experimental da FEALC, na Fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, é um centro de pesquisa ligado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, que trabalha com IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, uma técnica que melhora bastante os índices reprodutivos do rebanho. Você vai acompanhar agora uma reportagem do Mauro Andrade que mostra um pouco mais como é que funciona a história desse centro e a importância da IATF. Nós viemos à Fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, para conhecer a técnica de IATF, uma realidade na pecuária brasileira. A IATF tem como objetivo sincronizar o cio das fêmeas para que o maior número de animais sejam inseminados ao mesmo tempo. Dessa forma, a técnica da IATF resolve um dos maiores problemas da reprodução bovina, que é saber o momento exato que as fêmeas entram no cio. Apesar da IATF ser uma técnica já consagrada, para se conseguir bons resultados, alguns pré-requisitos devem ser observados. Para a gente poder implantar um protocolo de IATF e ter bons resultados, nós temos que lembrar sempre que a reprodução está diretamente ligada com a nutrição. Então, antes de pensar em adotar um protocolo de IATF, nós temos que pensar nos pré-requisitos que eu preciso para isso. O principal pré-requisito para qualquer protocolo reprodutivo é que eu tenha uma boa nutrição. Então eu preciso ter os animais, os bezerros nascendo numa época onde eu já tenho pasto, e eu preciso que esse pasto seja suficiente para nutrir adequadamente essas matrizes. Então, o que acontece? Quando nós estamos numa situação de nutrição ruim, os animais produzindo leite entram no processo que a gente chama de anestro, no qual eles travam o processo reprodutivo. Então, se a nutrição não está boa, os animais estão em anestro e dentro desses anestros a gente não consegue fazer com que eles reproduzam. Por isso, o pré-requisito mais importante antes de pensar em qualquer processo reprodutivo é a gente ter uma boa nutrição. Outro ponto muito importante antes de se estabelecer qualquer protocolo reprodutivo é ter uma boa sanidade do rebanho. As principais doenças que afetam a reprodução são brucelose e leptospirose, então a gente precisa ter uma garantia de que esses fatores estão resolvidos dentro da fazenda. E um terceiro ponto que também é bem importante é que quando a gente monta protocolos de IATF, a gente começa a ter um manejo mais intenso na propriedade. Durante um protocolo de IATF, a gente traz os animais de 3 a 4 vezes ao curral para fazer os manejos, para fazer o protocolo dos hormônios e para fazer a inseminação propriamente dita. Então, para isso, é necessário que a propriedade se estruture com relação a currais, com relação a corredores, com relação a pasto próximo desses currais, para que a gente possa manejar esses animais com a maior facilidade possível. Além do manejo nutricional, é fundamental dividir os animais por categoria ou grupos homogêneos. Dessa forma, a tecnologia dá melhor resultado.
Para implantar um protocolo de ATF, nós precisamos entender uniformizar alguns fatores dentro do nosso rebanho. O principal fator é a idade pós-parto. Normalmente, a gente precisa que essas matrizes estejam com mais de 30 dias após o parto para iniciar os protocolos de IATF. O segundo ponto é a gente tentar agrupar as matrizes dos rebanhos nos lotes mais uniforme possível. Então, principalmente, separar as primíparas das multíparas, separar por idade de parto, separar por score de condição corporal. Nós precisamos avaliar se esses animais têm maior chance de responder aos protocolos reprodutivos e, para isso, nós precisamos montar os lotes. Então, por isso que antes da adoção do processo, é importante que a gente tenha a infraestrutura mínima dentro da fazenda para que a gente possa montar esses lotes, manejar esses lotes nos pastos, garantindo uma boa nutrição e um bom resultado a esse protocolo. Apesar de aumentar o manejo na fazenda, a IATF, quando bem implantada, se traduz em ganhos de produtividade. O que a gente pode citar como vantagens para um bom protocolo de ATF? Como a gente sincroniza um maior número de matrizes ao mesmo tempo, a gente aumenta o grupo contemporâneo desses animais, o número de animais nascidos no mesmo período, a gente antecipa essa prenhez dos animais, podemos melhorar em alguns critérios os indicadores reprodutivos, mas na minha opinião, o fator mais importante que a gente tem quando a gente adota um protocolo de ATF é conseguir trazer e avançar e acelerar o nosso processo de melhoramento genético. Por isso que é muito importante, junto com a adoção da tecnologia do protocolo de ATF, a gente ter um bom critério para selecionar touros. Porque se nós estamos conseguindo fazer um número maior de inseminações e se junto com isso a gente escolhe bons reprodutores com bom mérito genético, nós garantimos bezerros de melhor desempenho, bezerros mais produtivos e, consequentemente, mais rentáveis para o nosso processo. Então, concluindo, o protocolo de ATF, como qualquer tecnologia que a gente implanta na fazenda, ela tem que ser eficiente, essa tecnologia tem que ser eficiente em melhorar nossos índices produtivos, nossos índices zootécnicos, mas essa melhora tem que vir acompanhada de uma melhora financeira. Nós temos que ter bem claro que a adoção de tecnologia tem como principal objetivo melhorar a eficiência financeira do projeto para que a gente possa reinvestir essa melhora financeira na fazenda e entrar num círculo de virtude, cada vez mais a gente conseguir pôr novas tecnologias, intensificar mais nosso processo produtivo e ter mais rentabilidade e mais sustentabilidade. Da Fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E o sistema de monta invertido na integração lavoura e pecuária gera excelentes resultados, principalmente aí na raça Angus. 100% das fêmeas são abatidas dos 14 a 16 meses. 50% a 60% das bezerras Nelore entram na estação de monta no mesmo ano da desmama, com 12 a 14 meses. Vamos entender melhor essa história acompanhando a reportagem do Valdir Pacheco. A Fazenda Pontal, do grupo JP Agropecuária em Nova Guarita, no norte de Mato Grosso, integra lavoura e pecuária. É uma das pioneiras na estação de monta invertida, o que garante a atividade de cria com segurança e equilíbrio entre suprimento e demanda de forragem pautado pela estacionalidade de produção. Na JP Agropecuária, o excedente do capim pós-lavoura abre a possibilidade de explorar o sistema de um modo mais intensivo. Aumentar a taxa de lotação na propriedade passou a ser a meta. Segundo o médico veterinário Rodolfo Vielewski, as fêmeas são submetidas à IATF, inseminação artificial em tempo fixo, com sêmen de touros Nelore e Angus, com o objetivo de encurtar o intervalo entre gerações. No sistema pontal de produção, nós determinamos que a fazenda seria uma indústria de produzir bezerro. Com isso, nós temos objetivos dentro da fazenda. E o planejamento nos permite deixar claro esse objetivo. Qual é o objetivo? Quando é que nós vamos realizar esse objetivo? O que nós iremos produzir e o que nós faremos com a produção desses animais. Tendo em vista o quê? O que nós temos como objetivo? Em 2020,
nós inseminamos, já foram inseminadas na Fazenda Pontal, na JP Agropecuária, cerca de 7.500 fêmeas. Quando? Isso na estação de monta invertida, num período entre junho e setembro. Esse é o sistema Pontal de produção. Nós adotamos a estação de monta invertida para que num período de espaço curto nós conseguimos inseminar 7.500 animais. O que nós produzimos? Como a JP é uma indústria de produzir bezerro, nós temos como objetivo produzir machos e fêmeas muito produtivos. 20% dos machos são abatidos, são recrutados do plantel, é feita uma recria entre 120, de 110 a 120 dias e é terminado no confinamento. As fêmeas, parte dessas fêmeas precoces são destinadas à estação de monta no primeiro ano de vida, que são as precoces. Aqui na JP Agropecuária, parte das bezerras produzidas são inseminadas entre 12 e 14 meses de vida. E o mais importante, o que nós fazemos com essa produção? O sistema Pontal de produção permite nós ofertarmos ao mercado animais de alto peso, de alta produtividade, no momento em que o mercado tem pouca oferta do bezerro. Nós desmamamos esse bezerro no início de cada ano. Consequentemente, a fazenda desde 2014 e 2015 adota o sistema de vender bezerros e bezerras no peso vivo por quilo, aumentando a rentabilidade da fazenda. A JP Agropecuária é uma URT, Unidade de Referência Tecnológica, da Embrapa Agrosilvopastoril. Se você quiser mais informações sobre o sistema Pontal, no dia 7 de novembro, no sábado, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, acontecerá o 5º Dia de Campo JP. O evento será online e transmitido pelo canal da Embrapa no YouTube. De Nova Guarita, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, lembrando você que você está revendo aí matérias, né, que foram destaques nesse ano de 2020, então, óbvio, esse evento que o Pacheco falou para você aí já foi realizado lá para trás. Essa é só uma retrospectiva que você está acompanhando aqui na nossa programação. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você continua ligado aqui na participação, na programação do Canal do Boi, programação especial, Bom Dia Produtor Especial aqui nesta reta final de 2020. No próximo bloco você vai ver que o setor florestal em Mato Grosso do Sul apresentou um crescimento recorde nesse ano de 2020. As comercializações do setor foram responsáveis por aproximadamente 30% das exportações do agronegócio aqui no estado. Eu volto já. Estamos de volta e o setor florestal em Mato Grosso do Sul apresentou um crescimento recorde em 2020 e registrou de janeiro a agosto do ano um dos melhores resultados da história. As comercializações do setor no período foram responsáveis por aproximadamente 30% das exportações do agronegócio no estado. Os dados foram divulgados em um boletim da FamaSul e o repórter José Cunha acompanhou a divulgação das informações. Acompanhei. Com mais de 1.100.000 hectares de áreas plantadas, Mato Grosso do Sul se projeta no cenário nacional como um dos maiores produtores e exportadores de produtos florestais do país. O Mato Grosso do Sul hoje ele tem uma situação até um pouco privilegiada. Primeiro, quando nós fizemos o nosso primeiro plano, que foi em 2008, onde para 2030 nós deveríamos ter 1 milhão de hectares plantados com eucalipto, nós atingimos isso em 2017, esse volume de área plantada. Mas 1 milhão de hectares a 35 metros cúbicos por hectare ano, você teria aí uma produção de 35 milhões de metros cúbicos por ano. E o nosso consumo hoje é em torno de 20 a 21, 22 milhões de metros cúbicos com as duas linhas da Suzano e com a linha da Eldorado para a produção de celulose. E tem outros consumo, que é para carvão, que é para energia, a Greenpla que consome um pouco. Com todo esse potencial, o estado deve aumentar o número de áreas plantadas com eucalipto,
com a instalação de novas indústrias e a possibilidade de abertura de novas linhas de produção nas que já existem. O Mato Grosso do Sul ele tem uma chance muito grande de ter mais plantios de eucaliptos, porque existe uma possibilidade de se instalar uma segunda linha da Eldorado, assim que eles definirem a situação deles, né, da sociedade, e também existe uma possibilidade de vir uma fábrica para Ribas do Rio Pardo. De acordo com o levantamento técnico recém-divulgado pelo Sistema FamaSul, quase 30% de tudo que foi exportado pelo estado até agosto deste ano veio do setor florestal. A China é o principal destino dos produtos florestais de Mato Grosso do Sul, com 58% da comercialização. Em seguida aparecem os Estados Unidos e a Itália, que juntos somam outros 19%. Nos 8 primeiros meses deste ano, os produtos florestais do estado arrecadaram mais de $1 bilhão em exportações, sendo a celulose responsável por 98% desse faturamento. A celulose tem um peso bastante grande na exportação de produtos florestais aqui do estado. Isso demonstra o quanto que essa cadeia ela tem importância, o quanto que ela tem relevância na geração de divisas para o estado e principalmente nas exportações do agronegócio local. E para que haja confiabilidade e segurança nas informações sobre a expansão do setor em Mato Grosso do Sul, a Casa Rural vai disponibilizar todo mês aos produtores um boletim online com dados atualizados. Esse boletim ele vai ter periodicidade mensal e vai trazer consigo as informações a respeito de área plantada, com base nas informações do projeto SIGA-MS. Também os dados de exportação do agronegócio e exportação dos produtos florestais. E também nós vamos trazer as informações a respeito de cotação. Nós mantivemos contatos com produtores e consumidores de florestas plantadas, no sentido de obter preços, e nós tabulamos esses preços, publicando os preços mínimos, preços médios e preços máximos da madeira de eucalipto comercializada na modalidade árvore em pé com casca. E também fizemos isso para o coagro de seringueira, que é uma cadeia produtiva do setor florestal que também está em expansão aqui em Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Bom, e a cédula de produto rural, a chamada CPR, é antes de tudo uma maneira de obter recursos para financiar principalmente o custeio de safra. Mas poucos lembram que uma CPR é um título cambial, negociável em bolsa, ou seja, pode ser transferido a outro interessado. É o que lembra Bernardo Fabiani, da Terra Magna. O Fabiani acredita, com a agilidade do processo, que o registro digital mais rápido, o Bolsa Agro CPR, programa da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, é um importante formador de títulos para esse mercado do agronegócio. E essa matéria toda, essas informações sobre este assunto, você vai acompanhar agora em uma entrevista que foi feita pelo jornalista Walter Puga Júnior. Acompanhei. E hoje nós vamos falar sobre CPR. CPR, possibilidade de recurso para o produtor. E quem acompanha, quem conhece esse assunto é Bernardo Fabiani, da Terra Magna. Eu estou com ele aqui, vamos falar, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, Bernardo. Vamos falar sobre a importância da CPR para financiar o agronegócio e do que nós temos de novidade com esses papéis. Puga, muito obrigado pelo convite. A CPR, a Cédula de Produto Rural, é o título sobre o qual gira grande parte do custeio do nosso agronegócio. Então, quando a gente fala de financiamento, muitas vezes a gente não está falando de realmente dinheiro que vai para o produtor e dinheiro que o produtor precisa pagar depois. A gente está falando muitas vezes de, por exemplo, um insumo que foi recebido pelo produtor e uma quitação por esse insumo que vai ser feito no final da safra em termos de sacas de soja ou sacas de milho. Então, a cédula de produto rural, ela corresponde a uma obrigação do produtor de entregar uma certa quantidade de um certo produto especificado no corpo da cédula, com uma certa qualidade, em um certo momento, em um certo local de entrega, formado em um certo local de formação, uma certa lavoura. E por que a cédula de produto rural ela é tão importante? Porque para grande parte dos produtores que acabam estando desbancarizados, não são atendidos pelo mercado financeiro convencional,
O financiamento para o custeio de safra acaba vindo por meio de revendas, agroindústrias, tradings, que usam a CPR como o título para poder fornecer esses produtos, esses insumos no custeio. Agora, vamos lembrar que é preciso fazer uma documentação adequada e algumas exigências e garantias. É o que a Terra Magna se preocupa muito. É complicado fazer uma CPR? Não é complicado, mas é trabalhoso. Então são coisas diferentes. O produtor que mantém a documentação em ordem, mantém as matrículas em ordem, consegue assim oferecer, por exemplo, essa matrícula tem tantos hectares de soja, esse produtor não tem problema nenhum em constituir uma CPR. Agora, quem acaba deixando para a última hora, para correr atrás de uma certidão de inteiro teor, não sabe se entregou matrícula tal como penhor para já trading e aí tenta fornecer para um outro credor que exige um primeiro grau, esse tipo de produtor acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. A palavra aqui, Pulga, é muito mais organização. Então, a documentação ela é essencial para você ter uma CPR de qualidade. A CPR em si é o resultado final de um trabalho que passa por avaliar as matrículas, avaliar a capacidade de produção das matrículas, que é uma das coisas que a gente faz aqui na Terra Magna, acompanhar também o valor do colateral, o valor da garantia no penhor agrícola que nós fazemos aqui e ter uma documentação juridicamente sólida, que não tem segredo, é só procurar um consultor jurídico no qual você confia, que te suporte em usar um modelo de cláusula, um modelo de contrato, coloquemos assim. E isso ajuda muito. Então, a preocupação acaba sendo, na ponta do produtor, ter uma organização para fornecer a documentação que é solicitada e na ponta do credor, da revenda, da agroindústria, é ter agilidade para constituir a minuta e registrar a CPR no final, porque CPR sem registro não tem eficácia contra terceiro. E aí eu pergunto e ao mesmo tempo lembro uma queixa dos produtores rurais, Bernardo, de demora na preparação dos documentos, em formalizar toda a documentação da CPR, o que agora se espera seja mais rápido com CPR digital. Essa CPR digital, como essa que temos aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, ela ajuda, ela agiliza mesmo? Ela agiliza uma das partes do processo, Pulga. Então, quando a gente olha para o processo de formalização como um todo, a gente tem uma etapa que é o registro da CPR. Isso realmente, a CPR digital agiliza sobremaneira. Então, os números de quem usa, por exemplo, uma CPR digital, que faz esse processo de registro digital, acaba caindo de um processo de formalização de 1 mês e meio, por exemplo, para 2 semanas, até mesmo para 1 semana. Então, é muito mais rápido. O desafio, Pulga, continua sendo na constituição das garantias atreladas à cédula. Então, quando a gente fala de uma CPR, a gente não está falando só de uma nota promissória, digamos assim. A gente está falando também de uma garantia no formato de penhor agrícola. E apesar da nova lei do agro, ela ter endereçado a parte da criação da CPR digital, da CPR escritural, o que acontece é, a gente precisa ainda registrar o penhor de safra, que é o que vai ter em 90% das CPRs, no cartório. E esse processo continua sendo tremendamente lento. Esperamos que, eventualmente, até mesmo esse processo se torne digitalizado e aí sim a gente vai ter um processo absolutamente liso, tranquilo, sem essa tortura de espera para o produtor rural. E para o credor também, porque lembrando que esse processo de espera para o produtor também é para o credor. Bom, e é importante ressaltar para o produtor, você sempre lembra isso, que esses papéis são negociáveis no mercado. Vamos explicar isso para o produtor que nem sempre sabe o que acontece com a CPR que ele tem na mão. A CPR é um título cambial, então quem vai lá na lei CPR de 94 vai ver que você é livre para negociar a CPR mediante endosso. Então, endosso, realmente o termo endosso é no dorso. Na parte de trás você realmente faz o registro de que você cedeu aquele título, eu, credor, por exemplo, cedi o título para alguém. Isso é um outro serviço, um serviço financeiro que a Terra Magna presta, antecipação de CPRs. Então, por exemplo, se uma revenda, ela financiou um produtor, ela vai receber só dali 6 meses até 1 ano daquele produtor, prazo safra.
O que vai acontecer ele vai ter que esperar todo esse tempo com a CPR guardada na gaveta até conseguir receber do produtor. O que a gente faz aqui na Terra Magna é adquirir essa CPR da revenda, ou seja, a gente paga a revenda à vista e a gente carrega isso pelo prazo safra até receber do produtor. Por que isso é bom para a revenda? Isso é excelente para a revenda porque ela recebe à vista, ou seja, ela já tem dinheiro para reinvestir e ela consegue se tornar menos dependente do crédito dos fornecedores. Então, todo mundo que opera com revenda sabe que a revenda ela não tem como dar crédito, senão por meio do crédito que a química dá para ela. O que a gente permite com Terra Magna é justamente que ele consiga financiar não só defensivo, mas financiar outros tipos de defensivo, financiar fertilizante e financiar semente. Então, é ganho direto para a cadeia de valor, é ganho direto para o revendedor. Em um revendedor em particular, nessa safra, a gente conseguiu aumentar as vendas dele em 25%, simplesmente porque ele agregou diversos elementos no pacote de barter dele. Quando a gente fala da BBM, bem interessante isso que você comentou, Pulga. Isso que a gente está fazendo na Terra Magna a gente pega uma CPR por vez, a gente avalia cada uma das CPRs, e a BBM é uma bolsa, então ela forma mercado. E como a CPR ela já nasce cambial, digamos assim, exatamente assim na verdade, você pode negociar a CPR na bolsa tal como qualquer outro ativo. Então, isso que você comentou é bem importante, porque hoje a CPR não tem liquidez no mercado. Então, se eu sou um investidor e eu quero investir no agro, é muito difícil de eu conseguir exposição direta a uma operaçãozinha. Então, eu consigo por meio de um CRA, eu consigo por meio de alguns FDICs, mas eu não consigo diretamente no detalhe. Como a CPR é um título cambial que você consegue listar em bolsa, você consegue negociá-lo. E parte da proposta de valor do Bolsa Agro é justamente permitir a negociação no secundário dessas CPRs. Então, isso é uma iniciativa extraordinária, eu estou torcendo muito para dar certo, porque realmente isso ficar sendo carregado no balanço das revendas não faz sentido nenhum. Aqui na Terra Magna a gente resolve de uma certa forma, a gente vai direto no balanço e tira, mas a formação de mercado que a Bolsa oferece é justamente a oportunidade da revenda ir lá e ela mesma oferecer no mercado. Então é ganho para toda a cadeia de valor novamente. Bom, eu agradeço a entrevista do Bernardo Fabiani, da Terra Magna. Durante os próximos meses, você terá mais informações da Terra Magna sobre mercado de CPR, o que ocorre com essa maneira, esse modo de ajudar, de contribuir para o financiamento do agronegócio brasileiro. Obrigado mais uma vez, Bernardo. Walter Pulga Júnior, de São Paulo. Bom, nós vamos rever agora uma matéria que vem lá do Paraná sobre o sistema Integração Lavoura e Pecuária. Uma técnica que está sendo muito recomendada para diversificar a propriedade, intensificar a produção e ainda traz ganhos ambientais. A participação nesta edição especial é do Mauro Andrade. Integração Lavoura e Pecuária é um sistema que alterna na mesma área produção animal e culturas agrícolas, trazendo benefício para as duas atividades. Quando bem conduzido, o sistema melhora a qualidade do solo, que é a base para altas produtividades. O sistema ILP, ou Integração Lavoura-Pecuária, consiste, como o próprio nome já diz, na integração entre duas atividades numa propriedade rural, que é a agricultura e a pecuária. Então é o cultivo de espécies vegetais e na mesma área é aproveitada para realizar a atividade de criação animal. O sistema traz muitas vantagens, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista econômico, porque ao se realizar a soltura dos animais após a colheita da lavoura de milho, por exemplo, você vai aproveitar, o agricultor vai estar aproveitando aquela área que estaria em pousio até o próximo ciclo de cultivo para realizar a criação dos animais e com isso obter uma outra fonte de renda a mais do que apenas a agricultura. Eu resolvi entrar na pecuária junto com a roça, através de vendo alguma reportagem em televisão, né? E eu achei muito interessante você fazer uma rotação de cultura e onde você aproveita depois o capim e a palhada para o gado, né? Quando você tira o milho, você colhe o milho, aí você tem uma janela de 40, 60 dias, onde você usa o gado, onde uma terra ia estar parada, né? Criando mato, desenvolvendo mato, e ela vai estar me dando um retorno muito grande.
que ela dá em média de 1 quilo por dia de rentabilidade no animal. E o meu pasto está descansando para quando eu vou mexer com a roça, né, plantar o soja de novo, o meu pasto já está recuperado de novo. Que é uma época de seca, normalmente ninguém tem pasto e ali o gado tem um pasto verde. Muito vantajoso porque é uma coisa que você vai economizar na dessecação para o próximo plantio e você tem a rentabilidade do gado, né, que é muito favorável. 1 quilo por dia no capim verde, sem ração, sem nada. De Jataizinho, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, neste ano de 2020, a ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, destacou a importância das matrizes nos rebanhos de produção de carne e de leite. As fêmeas têm impacto direto nas características produtivas, reprodutivas e funcionais dos rebanhos. E este foi assunto de uma entrevista que o gerente de fomento do PMGZ, Ricardo Abreu, concedeu ao repórter Vinícius Souza. Você revê agora. A importância das matrizes é indiscutível, mas muita gente passa por cima desse assunto e não dá para ele a devida atenção. É justamente por isso que eu converso com o Ricardo, que está aqui do meu lado, sobre esse assunto. Ricardo, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: como que a gente pode mostrar para o criador a importância dessas matrizes? Esse é um tema muito interessante, né, Vinícius? E a importância e a responsabilidade de nós, da BCZ, é que temos um programa de melhoramento genético dentro das raças zebuínas, que é o PMGZ, e nós mostramos isso aos parceiros, onde nós temos praticamente mais de 300 mil matrizes ativas dentro do PMGZ, são espalhados praticamente em todos os estados da federação, são mais de 2 mil parceiros do PMGZ. Então a importância que a gente coloca cada vez mais para que ele conheça as suas fêmeas. Por quê? Porque a fêmea ela tem um impacto direto nas características reprodutivas, nas produtivas e nas funcionais, que é o que vai ser a matéria-prima para produzir um bezerro de qualidade. E a gente fala assim, como é que a gente vai fazer isso? Tem que medir. Mas para medir precisa nascer. E para nascer precisamos das fêmeas. Então hoje o Brasil tem um know-how fantástico na identificação dessas fêmeas que vão permanecer no rebanho por pagarem a conta, isso é, por ser fêmeas melhoradoras. Os relatórios produtivos, reprodutivos e de funcionalidade que o PMGZ disponibiliza aos seus parceiros, a gente foca em que ele olhe, ele utilize realmente essa ferramenta da predição do valor genético dos seus animais, que são também as fêmeas, para que ele tenha a ferramenta do poder de decisão daquilo que ele identifica aquela fêmea que está pagando a conta, isso é, que está emprenhando na estação de monta, que está parindo, que está desmamando os melhores bezerros. Então essa genética que vem pagando a conta, que seja a mãe da reposição do seu plantel. E porventura, que aquelas fêmeas que ele vai identificar através do programa PMGZ, que não paga a conta, isso é, que ela não emprenha numa estação de monta, que ela se emprenha, pare mal, desmama mal um bezerro, não cuida do bezerro, não tem habilidade materna, que aí ele tem a ferramenta com confiabilidade de dizer, não, isso aqui não me serve, ela é uma inquilina que não está pagando a conta aqui da minha fazenda, então eu vou descartar. E eu também, ele já vem com a leva dos animais mais jovens. E o melhoramento genético, a grande questão é que, na média, os animais mais jovens, geneticamente, sejam superiores aos seus antecessores. Melhores que seus pais, que são os touros, seja de monta natural ou de inseminação artificial, e também que sejam melhores que as suas mães. Porque aí você está realmente prevalecendo e obtendo um progresso genético. Então, se aquela fêmea, a vaca, ela não pagou a conta, que ela tenha uma filha na média, ou as filhas, as novilhas que vêm vindo, para que fique no lugar dela e que pague a conta. Tudo isso é para que a gente melhore os índices de produtividade dentro da fazenda. Isso se espelha para dentro do programa de melhoramento genético, e quem tem os rebanhos comerciais, os rebanhos de corte, que utiliza essa genética através da fêmea ou do touro, que ele venha subindo a régua nos índices de produtividade como um todo. Porque isso é uma responsabilidade, um impacto interessante muito grande para a gente melhorar os índices zootécnicos do Brasil. Peso a desmama, idade ao primeiro parto, intervalo entre partos, peso ao ano, ao sobreano. E por que essas características? Porque é isso que vai ter um retorno econômico na atividade. Vai com que o criador permaneça na atividade e também que ele faça o giro mais rápido dentro do seu sistema de produção. Então, basicamente, a gente está trabalhando fortemente no PMGZ, e isso a gente deixou bem claro aqui nesse evento, que assim, tem também o foco que você tem nos touros, nos machos, também tem o foco, uma oportunidade para fazer esse trabalho de seleção a partir da fêmea, porque você vai ter um impacto de ganho genético muito acentuado. Como que a gente pode buscar o equilíbrio do melhoramento genético? Esse é outro assunto também bem importante que a gente ouviu ali dentro da palestra. Como conseguir esse equilíbrio? Utilizando animais mais harmônicos.
dentro de uma avaliação genética, né, que é a predição do valor genético desse indivíduo, que é disponibilizado pelo PMGZ, o criador tem que identificar aquele indivíduo que tem o maior impacto em melhorar aquela característica que ele precisa dentro do seu rebanho. Mas, por exemplo, se ele precisa melhorar peso a desmama, mas que ele não só olha o peso a desmama, mas que essa fêmea, que no caso vai ficar na reposição daquela fêmea que não pariu aquela vaca, que ela seja também para a predição do seu valor genético também bom para as outras características, para peso ao ano, para peso ao sobre-ano, para características de habilidade materna, que ela seja uma prova e que ela seja totalmente harmônica, equilibrada em todas as características que compõem o índice ABCZ no PMGZ, porque assim nós vamos estar realmente identificando aquela fêmea harmônica e equilibrada que atende ao sistema de produção da cria, da recria até o acabamento e a engorda. Agora, Ricardo, a gente estava falando ali sobre 57 milhões de fêmeas de corte em idade fértil reprodutiva. Como que tem sido esse aproveitamento? Está valendo a pena? O pecuarista tem investido, tem aproveitado? Explica pra gente um pouquinho desse cenário. Olha, Vinícius, nós temos realmente aqueles criadores que participam dos programas de melhoramento genético, como o PMGZ. Então, ele identifica esses animais, e no caso aqui nós estamos falando das fêmeas melhoradoras. Para a gente ter um impacto maior nessas 57 milhões de fêmeas, nós temos que medir. Colocar para esses criadores a importância de ter a escrituração zootécnica. Porque ele achar, todo mundo acha. Eu acho que minhas fêmeas vão emprenhar. Eu acho que eu tive na estação de monta 87% de prenhez. Mas você mediu isso? E a gente observa nesse Brasilzão, que é composto mais ou menos dessas 57 milhões de vacas de corte que você disse, que tem condição de emprenhar, quando a gente olha a média no Brasil, nós temos muito a melhorar. Quando você vê que na média do Brasil peso a desmama ainda é 160 quilos, quando nos programas de melhoramento como PMGZ você tem animais de peso ajustado a desmama de 240, 250, 260 quilos, e o quilo do bezerro nessa supervalorização da cria está bem acima de R$8, aí fazer as contas. Então, como é que nós vamos melhorar isso tudo? Medindo e levando o melhoramento genético para as fazendas, né? Assim como a informação, a genética não tem fronteiras. Então, você criador que está nos assistindo aí de Campo Grande, ou de Cuiabá, ou do Rio Branco, no Acre, ou de São Paulo, você tem acesso à tecnologia dos programas de melhoramento genético como o PMGZ, identificar aquelas fêmeas inquilinas que estão pagando a conta e ter as ferramentas. Olha, para o meu sistema de produção aqui, para a minha fazenda, eu tenho que utilizar tal touro, tal acasalamento, identificar realmente aqueles animais que estão pagando a conta dentro da minha realidade. O programa de melhoramento genético como o PMGZ, ele tem as ferramentas para isso e com elevada confiabilidade. Fazendo isso, melhorando a cada geração o progresso genético, incrementando isso, é que nós vamos puxar a régua para cima. E é através dos programas da BCZ, como o PMGZ e o PMGZ comercial, que não tem fronteira. Qualquer criador de qualquer rebanho, ele pode e deve participar do PMGZ. Ricardo, vou agradecer a sua participação. Nós conversamos aqui sobre a importância das matrizes para a reprodução brasileira. O Ricardo, que é gerente do fomento dos programas de melhoramento genético aqui da BCZ. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Essa entrevista fica disponível no portal sba1.com. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. De Uberaba, interior mineiro, Vinícius Souza. Bom, tem mais intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco, você vai acompanhar a participação especial do analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias, fazendo um balanço desse ano de 2020 e o que o produtor pode esperar para o agro em 2021. Fica por aí, eu volto já. E o cavalo pantaneiro é importante na região da planície pantaneira, um instrumento utilizado para a lida diária com o gado. A raça é conhecida por ser resiliente. E a repórter Kylie Rodrigues fez uma matéria durante esse ano que mostra aí a importância desses animais nesse tão importante também bioma brasileiro. A aptidão reúne as principais características de um cavalo de sela. O andamento é o trote, macio e confortável, com tração predominante dianteira. O cavalo pantaneiro foi moldado para resistir às restrições ambientais do bioma pantanal, onde ora é muita água, ora é muita seca, além de outros inconvenientes, como altas temperaturas, insetos, predadores, entre outros fatores. Ele tem multifunções, além da lida do gado, além de ser meio de transporte, ele também pode ser utilizado em muitas provas funcionais. Ele tem se destacado, por exemplo, na prova do laço comprido. Ele é muito utilizado em cavalgadas, porque ele suporta longas caminhadas, né?
A Embrapa Pantanal tem um núcleo de criação do cavalo pantaneiro mantido no ambiente natural, na região da Inhacolândia. O núcleo foi criado em 1988. Contou com a participação da Embrapa Recursos Genéticos e com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro. E tem como objetivo principal manter a diversidade genética da raça. Tanto que na formação do núcleo nós tínhamos representantes, fêmeas e reprodutores de diversos locais de criação provenientes da sub-região de Poconé, de onde se originou a raça. A Embrapa Pantanal tem vários estudos em andamento com a raça pantaneira. Nós pretendemos também dar continuidade aos estudos morfofuncionais em conjunto com a associação. Nós estamos atualmente fazendo um estudo com a ajuda do FMS. Nós estamos desenvolvendo alguns aplicativos. Um dos aplicativos pretende classificar as raças a partir de medidas que a própria associação utiliza no registro dos cavalos, de uma maneira que a gente possa classificar os cavalos dentro do padrão racial e também aqueles fora e também aqueles que se destacam, aqueles que são tops da raça. Estamos iniciando o trabalho de análise de imagens desses cavalos. Todos esses estudos, eles têm como objetivo subsidiar os programas de conservação e melhoramento da raça. Então, junto com esse banco de dados de pedigree da associação, em conjunto com o banco de dados que nós pretendemos criar, que associa o fenótipo do animal com o genótipo, nós podemos contribuir com esses programas de conservação e melhoramento da raça e também para futuros estudos genômicos, né? Porque nós vamos ter futuramente ou atualmente nós temos várias tecnologias e para análise nós precisamos de um banco robusto de dados associando o fenótipo com o genótipo. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, você vai ter agora informações sobre o ZARC, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. O ZARC indica os períodos de menor risco para o plantio do sorgo, granífero e do milheto. As duas culturas são alternativas para sistemas agrícolas em sucessão. As informações com o Valdir Pacheco. O ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático, tem o objetivo de indicar períodos de menor risco para o plantio, reduzindo assim a probabilidade de ocorrerem problemas relacionados a eventos climáticos não desejáveis. Dessa forma, permite ao produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solos. No último dia 23 de outubro, foram publicados no Diário Oficial da União as portarias de 303 a 350 com o ZARC ano safra 2020-2021 para as culturas do sorgo granífero e do milheto. O atual zoneamento agrícola de risco climático para o sorgo passou por grandes alterações. A partir de 2021, será disponibilizado o ZARC para o sorgo forrageiro, o que estará direcionado principalmente para a fabricação de forragem para a produção animal, tanto na forma de pastejo como silagem. Outra importante inovação nos estudos de zoneamento refere-se ao uso de coeficientes da cultura, que são indicadores de demanda hídrica ao longo das fases de crescimento, incorporando as características da tolerância à seca e permitindo que as áreas de risco sejam coerentes com os sistemas de produção usados nas diferentes regiões brasileiras. Os agricultores que seguem as recomendações do ZARC estão menos sujeitos aos riscos climáticos e poderão ser beneficiados pelo PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Nesses dois programas, é obrigatório seguir as recomendações do ZARC. Muitos agentes financeiros só permitem o acesso ao crédito rural para cultivos em áreas zoneadas e para o plantio de cultivares indicadas nas portarias de zoneamento. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Análise do ano de 2020 e as expectativas do agronegócio para 2021. É o que você vai acompanhar agora na participação do analista de agronegócios do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias.
2020 é um ano que o pessoal não vai esquecer nunca, não. O Brasil começou o ano com a expectativa de voltar a crescer, a economia crescer 3% ao ano, o PIB nosso subir, diminuir o desemprego, aumentar a massa salarial. Eis que aparece numa cidadezinha chinesa, Wuhan, um vírus num mercado de animais vivos e de uma hora para outra tornou-se uma pandemia mundial. Arrebentou com a economia mundial em todos os países tiveram reflexo. O Brasil chegou-se a pensar que o Brasil teria uma recessão de 9%, hoje já estão mais modestos, falam em 5,5%. Caiu o emprego, caiu a renda. O único setor que sobreviveu a essa crise foi o nosso setor, o agronegócio. O agronegócio, com pandemia ou sem pandemia, continuou produzindo. Quando estava no pico da pandemia, era a colheita de grãos da safra de verão, o pessoal colheu a soja, botou 125 milhões de toneladas nos armazéns nossos. Nós plantamos o milho segunda safra, colhemos entre primeira e segunda safra mais de 100 milhões de toneladas, ou seja, o setor agrícola não parou, a agropecuária brasileira não parou. Isso foi o que conseguiu fazer com que o Brasil fechasse a previsão desse ano, fecharmos com mais de 50 bilhões de dólares na balança comercial. Graças a esse trabalho de vocês aí, isso foi o grande sucesso do 2020, foi o trabalho intermitente. O Brasil não parou de exportar, os portos nossos funcionaram, as fábricas, as agroindústrias funcionaram, ou seja, nós conseguimos superar esse grande desafio que foi a questão da pandemia durante o ano 2020. Nós estamos vivendo agora o fim do ano, a expectativa de surgir uma vacina eficiente. Hoje já tem 3, 4 vacinas mostrando eficiência acima de 90%. E esperamos, se Deus quiser, o ano que vem nós tenhamos condição de vacinar a população brasileira e pelo menos tentar voltar à normalidade. Nessa área, o grande destaque nesse ano foi a questão das exportações de carnes. Nós tivemos um aumento extremamente significativo da exportação de carne bovina. O Brasil, depois que a China entrou no mercado, nós sempre comentávamos aqui no canal do Boi que o Brasil tinha 2 períodos, AC e DC, antes da China e depois da China. Isso aconteceu com a soja. A soja foi um exemplo clássico de aconteceu isso. O Brasil produzia 20 milhões de toneladas em 1990, quando a China entrou no mercado e começou a comprar. Hoje nós produzimos 125 milhões agora em 2020 e a China foi a grande compradora de soja. No caso da carne bovina, o chinês não tinha o hábito de comer carne vermelha, ele comia carne de suína, 50 milhões de toneladas de carne suína por ano. Acontece que deu uma doença, um vírus, o vírus da peste suína africana, que dizimou os rebanhos de suínos na China. De uma hora para outra, ela perdeu 30% da sua produção. De 50 milhões, ela veio para 35 milhões. Faltou carne suína no mercado, subiu muito, e o Brasil entrou exportando para os chineses. Nós tivemos o último trimestre do ano passado exportações recordes para o mercado chinês, e isso continuou durante o ano 2020. O chinês quer uma carne de animal novo, menos de 4 dentes definitivos, menos de 30 meses, e o Brasil conseguiu atender isso. E daqui para frente, os números são extremamente positivos para a carne bovina. O USDA, o Departamento de Agricultura americano, divulgou essa semana que o ano que vem a China deverá importar 4 milhões de toneladas de carne bovina. 4 milhões. Só para ter uma ideia, o Brasil, na melhor das hipóteses, vai chegar perto de 1.900.000, 1.920.000 toneladas, o total de exportação em 2020. Se a China tiver que importar 4 milhões, vai buscar onde? Nos Estados Unidos? Na Austrália? Na Argentina? Eles não têm condições de atender essa demanda. Serão os senhores e vocês que vão ser responsáveis por isso. O mesmo aconteceu com a carne suína. O Brasil aumentou de forma significativa as exportações de carne suína e nós temos condições excepcionais para aumentar mais ainda a produção. A carne suína depende de milho e de farelo de soja. 75% do custo de produção do suíno está nesses 2 produtos. Nós temos condições, nós temos um modelo de integração que funciona no Brasil, nós temos gente que trabalha, que é competente para fazer isso. É outro setor.
Frango, o Brasil detém condições excepcionais, nós disputamos o primeiro lugar na exportação com os Estados Unidos. A nossa produção, o nosso frango é reputado com de extrema qualidade. Graças a Deus não tivemos nenhum problema de doença virótica, de doenças que atingiram outros países, como o caso da gripe aviária. Nós não tivemos esse problema. Então, isso é um cartão de visita para a gente ampliar a nossa participação no mercado mundial. Vamos ver rapidamente a questão dos produtos agrícolas. Algodão, o Brasil hoje detém uma tecnologia excepcional na produção de algodão. O nosso algodão disputa com os melhores algodão do mundo, disputa com o algodão americano, disputa com o algodão de outros países do mundo. E nós estamos hoje, a previsão, isso é dados da Conab, de uma pequena redução na área plantada de algodão esse ano, mas mesmo assim 1.444.000 hectares de algodão, uma produtividade de 1.744 quilos por hectare e uma produção de 2,7 milhões. O outro setor, a outra tela, a gente vai abordar possivelmente a questão do milho. Pedir para milho. Somar a primeira safra com a segunda safra, nós estamos falando em 15.960.000. A segunda safra, que é plantada depois da colheita da soja, é uma cultura que hoje está consolidada no Brasil e responde por 2/3 da produção brasileira, ou seja, aliás, 3/4 da produção brasileira. Nós produzimos 100 milhões de hectares, 25 milhões, 26 na primeira safra, 70 milhões na segunda safra. Então, nós estamos aumentando de forma significativa e cada vez que aumentarmos mais a produção de soja, a área plantada, você tem espaço para entrar o milho. Então, há uma previsão também bastante otimista para o mercado de milho para 2021. Então, o produtor rural brasileiro vai investir com qualidade na produção de milho, porque o preço está bom, remunera, e a expectativa é que o ano que vem o preço também se permaneça nos patamares bons. A única variável que vai afetar de forma significativa o preço dos produtos agropecuários é o câmbio. Há uma previsão, se a economia mundial voltar aos eixos, que o dólar perca um pouco do seu valor e reduza. Mas acima de 4,50 o Brasil é competitivo. Nós temos que melhorar a nossa logística. Isso nós esperamos que o ano que vem a gente consiga fazer as concessões, fazer as privatizações para que a gente melhore a nossa logística. Outro produto que nós vamos falar é a soja. É o carro-chefe da economia brasileira. Hoje você tem soja do Rio Grande do Sul ao Amapá. Nós colhemos soja no segundo semestre igual os países europeus, naquela região acima do Equador. O Brasil botou mais 1 milhão de hectares de área plantada na soja. Estamos falando em 38.254.000 hectares. A nossa produtividade chegando perto dos 60 sacos por hectare. Nós temos potencial para chegar a 70 sacos por hectare. Tem tecnologia? Tem. A questão de melhorar o solo, mudar um pouco, procurar materiais mais produtivos, ter manejo. Está pronta a tecnologia para a soja. Soja é o carro-chefe nosso, é o grande formador de reservas para o Brasil, porque é o grande fator de geração de dólares na balança comercial brasileira. Arroz subiu de preço, precisava subir de preço. O produtor de arroz trabalhou 2, 3 anos no vermelho, vendendo abaixo do custo de produção. Esperamos que esse ano esse produtor possa se recapitalizar, poder pagar um pouco das contas que ficaram para trás. Fala-se que deve-se a um passivo de quase 2 bilhões de reais na ouricultura brasileira. E esperamos que o tempo ajude. Até agora, as condições estão indo bem no Rio Grande do Sul, que é o grande produtor de arroz irrigado do Brasil. Parece que os reservatórios acumularam água suficiente para atender essa demanda e esperamos que o Brasil volte a produzir e o arroz caia um pouco de preço para o consumidor. O arroz que custava 12, hoje o pacotinho de 5 quilos, hoje custa 24, dobrou de preço. O cenário foi bom em 2020 e esperamos que continue bom em 2021. Bom, e tem mais um intervalo comercial chegando por aqui nesta edição especial do Bom Dia Produtor. No próximo bloco, você vai rever uma matéria que foi muito comentada neste ano de 2020. O mercado de facas artesanais que tem conquistado cada dia mais amantes interessados em peças únicas e especiais. Fica por aí, volto já. Estamos de volta. E quando o assunto são plantas frutíferas, são várias as espécies existentes. Mas qual escolher quando o objetivo é plantar em vasos que ficam em casa ou na sacada do apartamento? A repórter Kylie Rodrigues trouxe para você informações sobre este assunto também.
neste ano de 2020. Dá uma olhada aí. Você já pensou em cultivar plantas frutíferas em vasos? Com algumas técnicas de manejo, é possível. Exigem algumas podas específicas, né, sendo elas as podas de formação, né, as podas que também estimulam a produção de frutos, e as podas de limpeza, que é a remoção, né, de ramos ou de galhos que já estão secos ou que apresentam algum tipo de doença ou a presença de pragas. A irrigação, né, que é algo fundamental, a planta ela tem as suas raízes limitadas no vaso onde ela está sendo cultivada. A adubação é outro ponto fundamental exigido pela planta, que acaba se limitando no vaso. Vale salientar que não é necessário vasos especiais para o cultivo. As orientações são vasos de cimento, barro ou até mesmo de material plástico. Preferencialmente, a gente utiliza os vasos de barro em função de que o material que ele é produzido é muito similar ao que a gente usa como substrato ou até mesmo a terra que preenche esse vaso. Isso faz com que a umidade presente naquele local ela permaneça por mais tempo. Tem um balde em casa que eu não estou usando para aquela finalidade. Eu posso usar esse balde como sendo o suporte, como sendo uma espécie de vaso para cultivar a minha frutífera. O instrutor do Senar demonstra o passo a passo da implantação da muda para o vaso. Explica que o primeiro passo é escolher a espécie frutífera. Detalhe para as condições climáticas da região. Então, plantas que têm aí até 1 metro de altura, a capacidade mínima desse vaso ela tem que ser de 20 litros. E conforme essa planta ela é de porte maior, consequentemente, esse vaso necessariamente ele precisa ser também de um tamanho grande. Então, o primeiro passo aqui é que a gente coloque uma camada da manta, né, ou do tecido que você tem à disposição em casa no fundo do vaso. Então, a gente preenche com uma camada bem generosa, né, de argila expandida ou do material de substituição, que é o caco de telha ou de tijolo. Então, eu vou colocar aqui agora esse material para a gente dar continuidade ao preenchimento aqui da drenagem do vaso. A drenagem proporciona que o excesso de água não fique presente no vaso. Colocada então a argila expandida ou os cacos de tijolo ou telha, eu coloco uma outra camada aqui de manta ou tecido que a gente tem à disposição em casa. O vaso precisa ser preenchido com um substrato. A função é dar sustentação à raiz da planta. Outras opções podem ser usadas, como compostagens. Os fertilizantes devem ser aplicados visando o equilíbrio nutricional. O torrão da muda deve ser preservado. Após o transplante da muda para o vaso, basta irrigar em pequena quantidade. A finalização pede uma função estética, que pode ser com argila expandida ou pedras. Depois de todas estas orientações, nós queremos saber, é possível colher frutos de uma planta que está no vaso? Consegue sim, né? A ideia de produzir a frutífera em vaso, ela não é só em função de ornamentação, né? Esse é um aspecto muito apreciado, porque a maioria das espécies frutíferas, elas apresentam flores muito bonitas, né? Frutos atrativos visualmente, que ornamentam os espaços. Os cuidados, eles precisam acontecer, né? Então existe aí a necessidade de ter um conhecimento em relação à área, né, ao cultivo, aos cuidados, para que a planta consiga de fato, né, se desenvolver de forma satisfatória e chegar no resultado que é a obtenção dos frutos para o autoconsumo, né? Existem aí alguns estudos que cercam o cultivo das frutíferas em vasos, dizendo que é também um processo terapêutico, né, porque as pessoas acabam ali, muitas vezes, se desligando, né, daquela rotina cansativa do dia a dia para atribuir esses cuidados às plantas. Pode ser também que alguns pássaros sejam atraídos, né, para essas frutíferas. Isso a gente consegue contemplar e se aproximar um pouco mais da natureza. Talvez no nosso cotidiano diário na área urbana, a gente acabe deixando de lado, né, de observar esses pequenos detalhes. E olha que bacana a gente conseguir tudo isso dentro da nossa casa. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, o mercado de facas artesanais tem conquistado cada dia mais amantes interessados em peças únicas e especiais.
A repórter Rosa Cabral conversou neste ano de 2020 com um artesão especialista em cutelaria lá no Rio Grande do Sul, durante a Showtech que foi realizada aqui no interior do estado de Mato Grosso, em Maracaju. E ela vai mostrar agora, nessa matéria que nós vamos rever, o porquê desse mercado estar em grande ascensão. Acompanhe aí. São muitas variedades, não é? Sim. Hoje a cutelaria artesanal, ela trabalha com uma linha muito grande. Então tem muitas formas, muitas diversidades, muitos aços que são utilizados. A gente está utilizando hoje uma linha campeira e uma linha gourmet, que tem várias utilizações. Tem um kit que dá para a gente mostrar aqui, ó. Que é um kit chefe, que são as 3 facas, já para um chefe de cozinha levar no seu dia a dia, no trabalho. Esse kit aqui, qual é o material utilizado? Esse kit, ele tem uma lâmina em aço inox 420, com um cabo em madeira de lei. E o estojo é em couro de boi, né, tratado, todo ele, que é o ideal para a linha gourmet. E queria que o senhor falasse um pouquinho com relação a algumas características específicas, né? De cortes, por exemplo, né? O que tem para carne, o que tem para sushi, por exemplo. Hoje nós temos até essa aqui, que é uma faca que foi feita para sushi man. Que o sushi man, ele tem o fio só de um lado, do outro, para ele poder tirar, né, bem fininho no peixe. Essa aqui é uma faquinha coreadeira, que se chama, que é o pessoal corear, todo mundo usa muito isso, quando vai abater um javali, uma ovelha, e aí tira o couro dele. Tem essa linha também, que é a linha coringa, que a gente chama, que é a faca para o dia a dia, para todos o uso, para servir a carne, pode cortar, pode servir a mesa. E, enfim, tem uma linha muito grande de facas. Só para a gente se situar, dá para dimensionar o que temos de variedades aqui? É difícil, mas vou dizer assim, hoje nós trouxemos para cá em torno de 500 unidades e cada uma é diferente da outra. Nenhuma é igual, são todas ímpares e todas artesanais. Agora, qual é, assim, aquela coringa que tem que ter? Tem que ter, que a gente usa muito, que é essa aqui. Que qual é? Ela é uma linha semi-industrial, né? Ela é um aço inox, é 8 polegadas. E é uma faca com um custo de R$100. Agora, o senhor estava me falando, por exemplo, que para você comprar, né, uma faca, é meio como, por exemplo, calçar um sapato, porque tem que estar confortável o sapato no pé e aqui na mão. A empunhadura, que a gente chama, que é o cabo. Então, o cabo tem que ser confortável para a pessoa que vai trabalhar. Até um chefe de cozinha que vai trabalhar ao meio-dia e à noite em cima disso, tem que estar confortável. Você colocar um sapato apertado, uma chuteira de um jogador de futebol, não vai funcionar. A gente está vendo ali uma com o cabo bem trabalhado, ó, exatamente essa aí, ó. Tem inclusive cavalos. Isso, são esse trabalho? Uma tropilha. Isso aí é um trabalho todo ele feito em alpaca uruguaia por um prateiro uruguaio. E todo ele feito manualmente, não tem uma máquina, não tem nada aqui. Ela, se você olhar, isso é tudo recortado à mão, isso é batido à mão, tudo certo, sem nenhuma máquina trabalhando. Isso aqui é prata? Isso é alpaca e aqui é metal. É um produto, então, do Uruguai? Isso, é um produto produzido uruguaio. lá? Produzido no Uruguai. Vou pegar essa daqui, que eu achei bem interessante. O cabo dela, qual é esse material aqui? É um casco de cavalo. Um casco do cavalo que é feito, trabalhado ele todo polido. Ele fica muito bonito. Ó, tem os detalhes. E por que aqui, por exemplo, esse trabalho aqui tem alguma especificação? Esse aqui é um aço carbono, né? E aqui foi polido. Que aquela outra que a gente mostrou, ela é fosfatizada, toda preta, né? E esse aqui já é uma outra, o mesmo material, só que num outro processo. A mesma picanheira. É muito rico, né, esse mercado, eu digo, de
de informação, não é? Do produto utilizado, da criatividade, porque assim, você olha para uma faca, né, uma dona de casa, enfim, comum, né, vamos lá, leigo, olha para uma faca e você está olhando para uma faca. Mas quando você chega num ambiente como esse aqui, você vê uma obra de arte. Sim, sem dúvida. Eu vou mostrar para vocês uma aqui, ó, que é essa faquinha aqui, ó, deixa eu dar a volta aqui. Essa faca aqui, ela foi feita desta esfera. Uma esfera igual a essa, foi para a forja, foi batida e saiu essa faca aqui. Integral. Olha o que é o trabalho, né? Ela tem toda ela não tem ponto de solda, ela é inteira. Aí depois ela vem aqui por dentro do cabo até o final aqui, de uma esfera dessa. E como é que ela se transforma nisso aqui? Na forja, com calor, né? Aí o calor vai aquecendo e depois ela é batida e espichada até chegar na forma. É uma arte. Agora tem, por exemplo, aquele cliente que tem um determinado animal, um cavalo importante, quer eternizar esse cavalo também numa obra de arte como numa faca. Acontece? Sim, acontece. Nós fizemos até recentemente numa lâmina. O rapaz teve um cavalo um bom tempo e ele pediu para fazer uma frase e a foto do cavalo na lâmina. Foi feita, ficou muito bonita, ficou bem lindo o trabalho. E essas andanças pelo Brasil, nas exposições, né, como é que é o retorno disso para vocês enquanto, né, empresário desse setor? Não, o retorno é muito bom, porque nós temos uma linha bem diferenciada, com um custo bem baixo, né? Então funciona. E as feiras a gente usa muito para o nosso nome também e para vitrine. Além que nós temos a nossa marca, que é RC Facas, e nós temos várias cutelarias juntas também, que o pessoal às vezes não tem condição de sair para uma viagem, então a gente faz uma parceria e traz as facas deles para vender também. Bom, eu não combinei isso com o seu Ricardo, mas agora para você que é pescador, eu vou ver se tem alguma específica. Tem para o peixe também? Temos uma aqui, ó. Quem tem o peixe do seu Ricardo aqui? Ó, essa aqui é uma faca que é para pesca e caça e pesca, né? Qual é a especificação dela? A especificação, ela assim, aqui é o serrilhado para você escamar o peixe, né? Aqui seria até para abrir uma garrafa, né? E ela é aqui para você destrinchar ali o peixe, no caso, né? Com um fio excelente. Para a gente fechar a nossa visita, o que o senhor poderia mostrar assim como uma coringa? Assim, ó, na realidade, hoje nós temos a presença feminina muito forte na cutelaria. Então, essa é uma faca que se desenhou um coração para as mulheres, né? Com um cabo em casco de cavalo. Aqui tem um detalhezinho que a gente chama um rabo de rato, né? Que é uma faca muito linda, que eu acho que até você gostou. Gostei, é uma faca bem elegante, né? Assim, um design bem interessante, um cabo trabalhado, né? Esse rabo de rato, né? Deu uma elegância para a faca, né? Com um custo de R$230. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, por nos esclarecer, né, alguns detalhes dessas particularidades desse mundo gourmet, né, que hoje a gente Pode fazer um tour agora e dar uma mostrada para o pessoal aí, o que tem de bonito aí. Bom, gente, então eu deixo vocês com esse tour, tá? E me despedindo então de Maracaju, Rosa Cabral. Bom, e essas foram as informações deste Bom Dia especial que marca aqui essa reta final de ano em 2020. Bom, eu quero agradecer demais a sua companhia neste ano, todas as manhãs aí dividindo com a gente este espaço aqui no canal do Boi, e desejo a você e a sua família ótimas festas e um excelente e abençoado final de 2020. A gente volta a se encontrar o ano que vem. Tchau, tchau.